Bem, pessoal, seguindo no Que História é Essa de hoje, vamos trazer mais uma história de viagem, né? Aqui pelo Ultra Esportes Multimídia, né? Vamos trazer a excursão do Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre, que foi a primeira agremiação do Rio Grande do Sul a viajar para a Europa para a disputa de partidas de futebol, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa excursão que o Cruzeiro fez, né? E vamos situar primeiro, o Cruzeiro foi fundado no dia 14 de julho de 1913. Ele foi campeão gaúcho, do ano de 1929, né? O Cruzeiro é o campeão gaúcho daquele ano. Ele também foi campeão da Taça Governador em 1970, que foi a primeira edição da Taça Governador. E no ano de 2010, ele foi campeão da Segundona Gaúcha. O Cruzeiro teve vários estádios, né? Isso é uma coisa interessante também da história do clube, né? Ele começou o estádio da Vila Cruzeiro, no bairro Partenon, onde hoje passa a Avenida Bento Gonçalves. Depois, na década de 20, ele se muda para o Caminho do Meio, hoje a Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. E ele inaugura, em 16 de março de 1941, o mais moderno estádio da época, o Estádio da Montanha, também conhecido como Colina Melancólica, pelo fato do estádio ter ficado próximo a alguns cemitérios, né? Inclusive, depois o Cruzeiro acabou vendendo o estádio, né? E foi erguido ali o cemitério João 23. Bem, em 77, após a venda do estádio para a construção do cemitério, o Cruzeiro vai ocupar na Avenida Protásio Alves, novamente, o estádio Estrelão, em 1977. E em 2019, ele inaugura a Arena Moacir Scliar, na cidade de Cachoeirinha. O Cruzeiro é o primeiro clube do Rio Grande do Sul a ter categoria de base, né? Então, era um clube bem avançado para a época. E, bem, a viagem acontece em 1953, mas no período anterior à viagem, em 1944, o Cruzeiro contratou o técnico húngaro Emil Hischel, que trouxe consigo a famosa dupla de atacantes argentino, o Henrique Flamini e o Alejandro Lombardini. O Flamini já havia atuado até na Lazio da Itália. Antigos dirigentes do clube costumam dizer que se o Internacional não tivesse tido aquela fase do rolo compressor, né, que empilhou títulos na década de 40, possivelmente o Cruzeiro teria sido um clube mais forte, com apelo popular maior na cidade de Porto Alegre. Então, como o Inter conseguia vencer quase todos os campeonatos que disputava, e aí a rivalidade ficou mais contra o Grêmio. O Cruzeiro ficou em terceiro plano, né, sendo a terceira força da cidade. E depois a gente vai acabar falando um pouquinho mais quando o Cruzeiro tem um período de queda ali. Mas bem, vamos falar da viagem à Europa, então. O Cruzeiro completava 40 anos de fundação no ano de 1953 e se mantinha entre os grandes clubes de futebol de Porto Alegre do estado. Para além desse significativo acontecimento, o clube realizaria no final do ano o seu maior feito. O Cruzeiro decidiu realizar uma viagem, né, uma excursão para a disputa de jogos na Europa e na Ásia, sendo que a ideia foi patrocinada pelo empresário José Gama, que já havia realizado excursões desse tipo com outro clube brasileiro, o Náutico de Recife. Os jogos seriam realizados, né, como eu já falei, né, na Europa e na Ásia. Portanto, o Cruzeiro foi o primeiro clube gaúcho a viajar pela Europa no ano de 1953. Na virada de 53 para 54, depois de 11 dias viajando de navio, jogaram contra os times considerados grandes, né, como o Real Madrid, quando ele segurou um empate em 0-0, contra a Lazio da Itália, o Fenerbahçe, o Besiktas, o Galatasaray e a seleção da Turquia, além da seleção de Israel. Foi o primeiro time brasileiro a jogar em Israel. Outro resultado, o clube teve resultados positivos, jogou 15 partidas, venceu 7, empatou 4 e perdeu outras 4, marcando 28 gols e sofrendo 20, um aproveitamento percentual de 60%. A excursão do Cruzeiro começou no dia 22 de outubro de 1953, partindo de Porto Alegre com a delegação com aproximadamente 35 pessoas, entre as quais estavam dirigentes, jogadores e algumas esposas dos jogadores. A delegação chegou no dia 23 de outubro, né, no dia seguinte, né, numa sexta-feira, ao Rio de Janeiro, e ficou hospedada no estádio de São Januário, do Vasco da Gama. O Cruzeiro permaneceu no Rio de Janeiro até o dia 25, quando embarcou para a Europa no transatlântico Giulio Cesare,
com destino à Espanha, realizando antes uma estadia em Dakar, no Senegal. O grupo passaria o Natal em Istambul, né? Passou o Natal em Istambul e o Ano Novo em Argel, na Argélia. Depois a delegação seguiria viagem para iniciar a série de jogos amistosos pela Europa, começando pela Espanha. O treinador do Cruzeiro na viagem era um conhecido aqui dos gaúchos, Oswaldo Rola, o Foguinho. O presidente era o Antônio Pinheiro Machado Neto, que é de uma família tradicional aqui do Rio Grande do Sul, de vários jornalistas, né? A família Pinheiro Machado. Além dos dirigentes e do treinador ali, vale destacar alguns jogadores que participaram da excursão, né? Foi o zagueiro Walter, né? O goleiro La Paz, o centro médio Laerte III, pai do Jair, jogador do Inter e do Penharol, do Príncipe Jajá, o atacante Rubens Hofmeister, que foi presidente da Federação Gaúcha, e outros dois destaques da equipe, o Tesourinha II e o Rudimar. Eu vou passar agora para vocês os dados desta excursão. Né? O Cruzeiro inicia contra o Real Madrid no dia 8 de novembro de 1953, e um empate em 0-0. Depois ele joga na França contra o Toulouse, sofre a derrota de 4-0 no dia 11 de novembro de 1953. No dia 22 de novembro, ele vence Lausanne por 6-2. E aqui uma coisa interessante, nesse jogo, um dos espectadores dessa partida era o apresentador Jô Soares. Ele estudou na Europa, na época de juventude dele, e ele revelou, há um tempo atrás, ele revelou no programa Bola da Vez da ESPN, que ele, morando na Suíça, ele acompanhou o jogo de um clube Cruzeiro que, enfim, não era o Cruzeiro de Minas, era um outro Cruzeiro, que ele não lembrava direito de onde é que era, né? Mas, enfim, era o Cruzeirinho de Porto Alegre, que estava excursionando, né, pela Europa, e o Jô Soares assistindo o jogo. Né? Depois, o Cruzeiro foi a Turim enfrentar o Torino, empatou em 0-0 no dia 25 de novembro, em 0-0 com a Lazio no dia 2 de dezembro, né, em Roma. Em Tel Aviv, ele enfrenta o Maccabi Tel Aviv, vence por 2-1. Depois, no dia 11 de dezembro, em Petah Tikal, ele enfrenta o Maccabi Petah Tikal, né, de Israel, vence por 1-0. Depois ele enfrenta o Apoel e vence por 5-0 no dia 15 de dezembro. E depois, no dia 17 de dezembro de 1953, ele enfrenta a seleção de Israel, empata em 0-0. Aí no dia 19 ele chega à Turquia e perde para o Besiktas por 2-0. Depois ele enfrenta a seleção da Turquia e perde por 2-1. No dia 20 de dezembro, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ele perde para o Fenerbahçe por 5-2 e vence no dia 27 de dezembro o Galatasaray. Depois ele volta à Espanha, enfrenta o Espanhol de Barcelona no dia 3 de janeiro de 1954 e vence por 4-2. Aí, 3 dias depois, ele enfrenta novamente o Espanhol e vence por 2-0. E aqui um fato interessante dessa excursão, que todos que falam dela, eles relembram muito, é que no primeiro jogo amistoso, que foi contra o Real Madrid, era o poderoso Real Madrid, né? Então tinha o atacante de Stefano e o Walter, o Valtão, né, como ele era conhecido, ele dá uma chegada mais dura e o Di Stefano diz alguma coisa em espanhol para ele, mais ou menos como: olha, o guri, eu sou o Di Stefano. E aí o Walter lá responde: e daí eu sou o Valtão de Canoas, né? Então tamo na mesma, né? E interessante que, né, mesmo enfrentando, né, atacantes poderosos do mundo, o Valtão, né, na época com 20 anos, ele recém havia saído da categoria de base do Grêmio, né? Então era um jovem zagueiro, né, mas já com muita firmeza. O Cruzeiro, após essa viagem, né, de 1953 para 54, ele volta a disputar mais amistosos na Europa. Então, ele, já no início da década de 60, em 1960, né, inclusive ele vence o torneio de Páscoa de Berlim, então, Alemanha Oriental. A primeira excursão ela foi tão interessante, né, então, que o clube acabou voltando. Né? E nessa segunda excursão, de 1960, ele jogou contra times como o Sevilha, o Bayernhof, da primeira divisão da Alemanha, né, antes da criação da Bundesliga, o Dinamo de Zagreb, a seleção da Tchecoslováquia, a seleção olímpica da Dinamarca e da Bulgária.
ele voltou com um aproveitamento parecido com o da excursão anterior, né? Ele voltou com 58,3% de aproveitamento, né? Foram 24 partidas, 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 39 gols marcados e 35 sofridos. Nesta campanha, ele conseguiu o título, né, do Torneio de Páscoa de Berlim, né, um campeonato importante para a época, né? E o primeiro título intercontinental do futebol gaúcho, né, derrotando o Bayern de Munique na final. Para exemplificar como a segunda excursão foi tão satisfatória, que os dirigentes dinamarqueses do Rangers, um dos adversários da excursão, enviaram uma carta ao Cruzeiro onde eles afirmavam que nunca iam esquecer o time que havia derrotado eles. Eu vou passar agora, né, os jogos, né, dessa excursão do Cruzeiro à Europa em 1960. No dia 26 de março de 1960, em Sófia, ele foi derrotado pela seleção da Bulgária 2-0. E no dia 27, dia seguinte, já na Alemanha Oriental, ele empata em 1-1 com o Donov Rus. No dia 30 de março, ele vence o Carinta, da Áustria, por 3-0. No dia 6 de abril, ele enfrenta o Dinamo Zagreb, na Iugoslávia, perde por 2-0. No dia 10, em Belgrado, na Iugoslávia ainda, ele vence o Rijeka por 3-2. No dia 14 de abril, ele enfrenta o Bayern em Hof e vence por 1-0. No dia 16 de abril, em Berlim, ele enfrenta o Worms e vence por 1-0. No dia 17, ele enfrenta o Dinamo Berlim, em Berlim, e empata em 1-1. E é campeão do torneio de Páscoa em 1960, né? Empatando com o Epar Rostock no dia 18 em 1-1. Em 1-1 a Alemanha em Anchau. E depois, no dia 23 de abril, em Liège, na Bélgica, ele enfrenta o Standard Liège e ele perde por 4-2. Na Espanha, né, no dia 27 de abril, ele é derrotado pelo Sevilha por 3-0. No dia 3 de maio, em Figueiras, ele vence o Figueiras da Espanha por 4-3. Ele volta a enfrentar o Espanhol de Barcelona novamente, né, que ele havia enfrentado na outra excursão, e aí ele perde em Figueiras, né, no dia 5 de maio, por 4-2, e fica com o vice-campeonato do torneio de Figueiras, vice-campeão do torneio de Figueiras. No dia 15 de maio, ele enfrenta o Atlético Baleares em Palma de Maiorca e vence por 6-2. Aí, no dia 17 de maio, ele vai para a França, em Limoges, e vence Limoges por 2-1. Depois ele vai à Bélgica, no dia 19 de maio, e empata em 0-0 com o Anderlecht. Depois ele vai à Tchecoslováquia, empata em 0-0 com o CH Bratislava. Depois ele enfrenta em Bratislava o Slovan Bratislava e perde por 2-1 no dia 27 de maio. Depois ele, na Suécia, em Helsingborg, ele vence o Helsingborg por 2-1 no dia 28 de maio. Na Dinamarca, em Copenhague, ele vence por 3-2 o Allianz no dia 31 de maio. O Rangers Freja, da Dinamarca, ele vence por 4-3 no dia 2 de junho. Depois ele enfrenta o WV Velon, da Holanda em Velon, vence por 3-2 no dia 6 de junho. E depois ele enfrenta no dia 11 de junho de 1960, ele perde para o VfL Osnabrück, da Alemanha Ocidental. Né? Então foi essa excursão, essa segunda excursão à Europa, né? Ele fez de abril a junho de 1960. Em dezembro de 1960, ele ainda realizou mais 3 jogos na Argentina, né? Retornando do país vizinho, com 9 partidas, né? Em março de 61 e entre março e dezembro de 61. O Cruzeiro ainda realizaria outras excursões, né? América Central, e depois ele ainda foi na Colômbia, né? Enfim, o Cruzeiro é um clube que realizou diversos amistosos no Uruguai, na Argentina, né? E recebeu diversos adversários internacionais em Porto Alegre entre a década de 20 e a década de 70. Curiosidade sobre o Cruzeiro: o Cruzeiro foi o segundo clube a
a ter a sua camiseta usada numa Copa do Mundo. O Cruzeiro foi na Copa do Mundo de 1950, na partida entre México e Suíça, disputada em Porto Alegre, no Estádio dos Eucaliptos. Ambas as seleções tinham o fardamento vermelho, então era preciso distinguir, e os mexicanos acabaram jogando, né, com o uniforme listrado de azul e branco do Cruzeiro. A Suíça venceu por 2-1 esse jogo, né? E lembrando, o Cruzeiro foi o segundo clube a emprestar uma camiseta para uma partida de Copa do Mundo. O primeiro havia sido o Napoli, em 1934, quando ele emprestou para a Áustria para enfrentar a Alemanha na Copa de 1934 na Itália. Outra coisa interessante das minhas pesquisas a respeito do Cruzeiro, dos esportes coletivos organizados no Rio Grande do Sul, futebol, basquete, futebol de salão e vôlei, o Cruzeiro é o único clube do Rio Grande do Sul a ter se sagrado campeão estadual em todas essas modalidades. Então, dá para dizer que o Cruzeiro é o único campeão de tudo aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi campeão estadual de futebol, campeão estadual de futebol de salão, campeão estadual de basquete, campeão estadual de vôlei. Então, pessoal, esse foi mais um Que História é Essa? Que a gente está trazendo uma vez por mês aqui no Ultra Esportes Multimídia, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês nos acompanhem, né? Acompanhe aí no canal do YouTube, né? Se inscreva no canal, dê ali o like de que gostou do vídeo para a gente colocando mais coisas aqui no nosso canal Ultra Esportes Multimídia. Nos acompanhe também às segundas-feiras pelas redes sociais e pela Rede Cidade de Pelotas, em AM e FM, FM 104.1, em AM 1550. E muito obrigado aí por nos acompanhar.